Olá pessoal, estamos em mais um programa Âncora para o seu negócio e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, de competência dos municípios. Vamos falar das retenções desse imposto. A retenção do ISSQN está prevista no artigo 6º da Lei Complementar 116 de 2003, e ele vai ocorrer em alguns casos específicos. O importante é salientarmos que a retenção do ISS ela acontecerá nos serviços prestados cujo imposto ele seja devido no município ou no local de prestação desses serviços. Há muitas pessoas confundem o local de prestação de serviços. Como é que nós vamos definir esse local de prestação de serviços? A legislação, a Lei Complementar 116, ela compete o ISSQN aos municípios e ao Distrito Federal, ou seja, determina que é de competência dos municípios e do Distrito Federal o recolhimento, a cobrança desse imposto. O ISS ele será devido no local de prestação de alguns serviços que estão especificados no artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003. Dos incisos que vão do 1º até o 22. Lá você vai ter uma lista com todos os serviços cujo imposto é devido no local de prestação dos mesmos. Então, para definir se o ISS é retido na fonte ou não pelo tomador dos serviços, basta você identificar se o serviço ele está incluso nessa lista, que vai do inciso 1º até o inciso 22 do artigo 3º da lei. É importante nós observarmos o seguinte: algumas pessoas têm dificuldade para identificar local de prestação de serviços. Bem, a Lei Complementar 116, como ela determina que o ISS ele é de competência dos municípios e do Distrito Federal, então logo nós consideramos que os seus dispositivos legais se aplicam ao município cujo o imposto é devido, ou seja, que é titular do direito de receber aquele imposto. Então, quando nós falamos em local de prestação de serviço, nós estamos falando de município onde ele está sendo prestado, e não podemos confundir com o endereço da empresa, como algumas pessoas confundem. Por exemplo, eu presto um serviço de construção civil e a obra fica no município de Belém, um exemplo. A minha empresa é de Ananindeua e a obra fica no município de Belém. Então, logo, serviço de construção civil, se você for analisar, ele se encontra listado na Lei Complementar 116, no artigo 3º, como item 7.02, serviço de empreitada, subempreitada. E esse serviço estando listado, logo ele sofrerá retenção, ou seja, o imposto será devido no local de prestação do serviço. Se a minha empresa é de Ananindeua e a obra fica no município de Belém, por exemplo, então logo, onde será devido esse imposto? A Ananindeua ou a Belém? Considerando que é onde o serviço é prestado, logo é o local onde está localizada a obra. A obra está localizada no município de Belém, portanto, o imposto é devido ao município de Belém e não no município de Ananindeua, onde está localizada a empresa prestadora do serviço ou onde está o endereço da empresa prestadora do serviço. Algumas outras pessoas confundem, por exemplo, quem está tomando esse serviço. Digamos que alguém esteja tomando esse serviço e essa empresa seja de Belém e a obra também seja em Belém. Onde é devido o imposto? É devido em Belém, não porque a empresa que está tomando o serviço é de Belém, mas porque a obra está localizada no município de Belém. Esse é um dos exemplos. Então, muitas pessoas costumam confundir o local de prestação, ao invés de observar o município, acaba confundindo com o endereço, onde está a empresa tomadora ou a empresa prestadora do serviço. E algumas pessoas perguntam quais os serviços que estão sujeitos à retenção de ISSQN. Bem, como já mencionei a você, há uma lista bem extensa, localizada no artigo 3º da Lei Complementar 116, do inciso 1º até o inciso 22.
Lá você vai encontrar devidamente caracterizado todos os serviços que estão sujeitos à retenção de ISS. Se por acaso a sua empresa ela presta algum serviço constante nessa lista, você tem que ficar atento porque está sujeito à retenção pela fonte pagadora desses serviços. Mas talvez você se pergunte, todas as empresas elas estão sujeitas a sofrer essa retenção na fonte? Bem, nem todas as empresas estão sujeitas a sofrer essa retenção na fonte, né? Nós observamos, por exemplo, o microempreendedor individual. Ele não sofre retenção de ISS-QN. Porém, as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas sofrem essa retenção normalmente como as demais empresas de lucro real e lucro presumido. Bem, algumas pessoas perguntam por que em determinados serviços ocorre a retenção pelo tomador no local da prestação de serviços. Ora, o tomador de serviço é a pessoa jurídica que contrata o serviço permanentemente em suas dependências, ou seja, o serviço é contratado para ser prestado diretamente todos os dias do mês, uma terceirização da atividade junto ao contratante. Nesse caso, o ISS é devido no local da prestação de serviço, porque os trabalhadores ficam disponíveis ou ficam ao dispor do contratante de serviços fora das dependências da empresa que está prestando esse serviço. Por isso, pensando nisso, a legislação ela foi feita para verificar as atividades em que ocorre isso com mais frequência, em que isso é recorrente. E entre essas atividades, um dos nossos maiores exemplos é o serviço de construção civil. Bem, nós devemos ter também alguns cuidados quando nós prestamos ou tomamos serviços sujeitos à retenção, conforme o previsto na Lei Complementar 116. Um desses cuidados que nós devemos ter, por exemplo, é verificar se a previsão legal na lei municipal do município onde o serviço está sendo prestado. Se não houver previsão legal dessa retenção, então o imposto não poderá ser retido para aquele município. O imposto vai ser devido para o município do estabelecimento prestador, né? E é muito importante você ter sempre com você uma cópia, se você é tomador ou prestador de serviços que sofrem retenção de ISS, é muito importante você ter sempre uma cópia da lei municipal ou do código municipal do município onde você presta serviços. Você tem que ter uma cópia, muito importante você fazer uma leitura prévia, uma verificação prévia antes mesmo de emitir nota, antes mesmo de faturar esse serviço, porque muitas vezes você pode pagar tributo em duplicidade por não observar essa previsão de retenção no Código Municipal do município onde você está prestando serviço. Se por acaso você presta serviço no município que não há essa previsão e você desconheça que não há essa previsão legal de retenção, você emite uma nota destacando essa retenção e pode sofrer a retenção pela fonte pagadora, ou seja, receber o líquido por aquele serviço, líquido de ISS, e de repente você vai ver que muitas vezes aquela empresa que tomou o serviço de você, ela não tem como recolher esse imposto, como efetuar essa retenção, justamente porque não há previsão legal. E mais tarde você pode vir a ser cobrado o ISS, o imposto, por esse serviço que você prestou nesse município. Você deve observar sempre se os serviços que você está prestando ou tomando, eles estão relacionados na Lei Complementar 116 como sujeitos à retenção. Porque pode ocorrer de muitas vezes você sofrer retenção na fonte sem ser devida à retenção. Então você sempre tem que observar isso. Quando você sofreu alguma retenção, se esse serviço que você está prestando, ele está realmente sujeito à retenção. Porque pode haver alguma confusão por parte dos municípios em relação à verificação dessas retenções na lei. Talvez você se pergunte também, e as empresas optantes pelo Simples Nacional? Que prestem serviços sujeitos à retenção de ISS-QN, elas devem sofrer essa retenção? A resposta é sim. Elas estão sujeitas e devem sofrer sim essa retenção, porém com um diferencial. A Lei Complementar 116, ela prevê uma alíquota até no máximo 5%.
as empresas optantes pelo Simples Nacional, que estão sujeitas, prestem serviços que estão sujeitos à retenção de ISS-QN. Essa retenção irá ocorrer na alíquota, conforme a alíquota que ela estiver enquadrada no mês anterior à prestação do serviço. Digamos que no mês anterior à prestação do serviço, a alíquota compartilhada para ISS-QN fosse de 2,79 na tabela do Simples Nacional. Nós sabemos que as empresas do Simples Nacional elas recolhem em guia única os tributos que devem, né, na esfera federal, municipal e estadual. Digamos que para a esfera municipal fosse 2,79. Então, essa empresa do Simples Nacional que prestar serviço sujeito à retenção, logo deverá sofrer essa retenção na alíquota de 2,79%. É um dos exemplos que eu estou lhe dando. Claro que existe outras alíquotas conforme a posição dessa empresa na tabela de recolhimento do imposto. Então, as empresas do Simples sofrem sim essa retenção, só que não necessariamente de 5%, pode ser de 5%, mas também pode ser de menos que isso, dependendo da alíquota dela para apuração do DAS. Bem, pessoal, a retenção de ISS-QN ela não é de difícil compreensão, basta você ter em mãos a Lei Complementar 116, você vai ter a listagem dos serviços que estão sujeitos a essa retenção na fonte, como eu falei para você no artigo 3º, do inciso 1º até o inciso 22, e você tem que ter em mãos também o Código Municipal, a Lei Municipal dos municípios onde você vai prestar esse serviço que é sujeito à retenção. Tendo isso em mãos, é só dar uma analisada com cuidado, verificar com atenção, se for também empresa do Simples Nacional, verificar qual é a sua alíquota, tudo direitinho para que você possa emitir uma nota que destaque essa retenção com êxito, né? Para você não sofrer possíveis ônus futuros, pagar imposto em duplicidade, ser cobrado indevidamente por um imposto que não é de sua responsabilidade. Então você tem que ter esse tipo de atenção. Qualquer dúvida, você pode deixar a sua pergunta na nossa fanpage ou um comentário nesse vídeo que nós estaremos respondendo para você. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!